Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 20, parte 2, continuação para a conclusão. Gênesis 49, o verso 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venham aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas. As suas vestimentas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair as coisas do seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colunas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa, à tarde divide o despojo. São esses os que se formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Gênesis 49, verso 33. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 50, do versículo 1 ao versículo 26. José atirou-se sobre seu pai, chorou ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que quero prestei o seguinte juramento ao meu pai e preciso cumprir, de ir sepultá-lo na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó:
Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez chorar. Cumpra. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José e os seus irmãos, e todas as da sua casa, de seu pai. Somente ficou as crianças, as ovelhas e os bois que foram deixados ali em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que é com o campo de Abraão, tinham comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de sepultura e de propriedade. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço que lhe perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os seus filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Êxodo 1, verso 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração.